Como entregar a Deus aquilo que não conseguimos controlar? Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, versículo 5 é o que o padre vai ler e depois nós vamos discorrer sobre isso. Versículo 5. Entrega ao Senhor o teu futuro, em algumas outras traduções, o teu caminho. Espera nele e ele vai agir. Entrega ao Senhor o teu futuro, espera nele, ou em outras traduções, confia nele e ele agirá, ou ele vai agir, né? Olha que passagem mais linda, né? Entrega, nós vamos analisar depois esse verbo no original do hebraico, né? Entrega. Entrega ao Senhor o teu futuro, espera nele e ele vai agir. Esse é o versículo que nós vamos refletir, mas eu quero só citar aqui o versículo 7, que eu nem tinha pensado em ler, mas vendo aqui agora eu vejo que tem tudo a ver, analisando aqui agora. Descansa no Senhor e nele espera. Descansa no Senhor e nele espera. Entrega ao Senhor o teu futuro, espera nele, ele vai agir. Que versículo lindo, né? Como a gente precisa aprender mesmo, né, a descansar no Senhor, a entregar ao Senhor aquilo que a gente não controla, né? Esse é o tema do programa de hoje. Como entregar a Deus aquilo que a gente não consegue controlar? E quantas não são as coisas que a gente não consegue controlar, né? Eu disse isso, acho que no programa da semana passada. A imprevisibilidade da vida, né? A incontingência, que é um conceito filosófico que a gente usa na teologia também. A contingência, melhor dizendo, da vida, sem o prefixo in, né? Tudo passa, tudo é tão rápido, a gente controla tão pouco as coisas. As pessoas passam, a gente nem sempre é o que a gente quer, faz o que a gente quer, né? Mas nós podemos olhar para Deus, nós podemos nos alicerçar em Deus, saber que Ele cuida de nós, que Ele nos guarda, que Ele é essa fortaleza, que Ele é esse forte amigo, né, que nos dá sustentação nas dificuldades. Então veja bem, a entrega não é a fuga da responsabilidade, como eu dizia no programa da semana passada, mas é um ato consciente de fé, no qual a gente, reconhece os nossos limites e nos entregamos à soberania amorosa de Deus, né? A gente confia que Ele está além do que a gente pode controlar, como eu dizia semana passada, abarcar. E você sabe que o verbo aqui, entrega, né, o teu caminho ao Senhor, que foi traduzido como entrega, no original bíblico, né, que foi escrito em hebraico, era o verbo galal. Galal, que poderia significar como rolar, depositar um peso, tipo rolar uma pedra pesada de um lugar para outro, né? Então, esse verbo entrega no original do hebraico, role o peso, mova o peso, entregue o peso, deposite o peso, é a imagem concreta do que a gente precisa viver. Aquilo que nos oprime deve ser colocado sobre Deus. Não podemos carregar sozinhos, né? Aquilo hoje que está pesando sobre você, essa situação difícil, né? Seus filhos doentes, ou a sua esposa separou de você, você não consegue ter acesso aos seus filhos, você está vendo as suas esperanças, seu mundo aí desmoronar de uma hora para outra. Entrega, lança, deposita esse peso em Deus. Galal, deposita, deixa Deus cuidar disso que você não pode cuidar, né? Deixa Ele fazer o que você não pode fazer, porque Ele é capaz de ir além. E entregar, gente, é deslocar o peso, né? Galal, ela deslocar o peso, não era negar o peso. O peso está aí, a cruz está aí, o que a gente não pode controlar está aí, a gente reconhece. E a gente não nega o peso, mas a gente entrega a Deus, né? A gente deposita diante dele esse peso, aquilo que a gente não controla, aquilo que nos excede. A gente simplesmente deixa nas mãos de Deus. E olha, você sabe que em Jesus no Getsemane, lembra aquela passagem no Getsemane quando Jesus suou o sangue? Lucas 22, 42, o que ele disse? Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, né? A cruz, a dor. Jesus sentiu medo, mas Jesus também disse, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. E aqui a gente encontra a forma mais pura de entrega. Por quê? Porque Jesus não negou o sofrimento. Ele reconheceu, pai, estou com medo, está difícil. Ele não negou o peso, olha, eu não sei o que fazer. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele não controlou o desfecho, né? Ele não controlou. Porque ele sabia que ali não dependia dele. E ele submeteu a sua vontade humana à soberania divina, a soberania do Pai, né? Ele também é Deus, claro. Mas ali como Deus e homem, ele submeteu a sua vontade, né? Ao Pai, né? A Deus. Então, esse é um caminho do que a gente tem que fazer. Não negar o sofrimento, não negar o que a gente não controla. Talvez você está triste porque você está doente.
ou porque o seu filho, que você esperava que ele fosse o melhor filho, acabou roubando a empresa, acabou fazendo coisas que você nunca imaginava. Ou talvez porque você descobriu essa enfermidade na pessoa que você ama, a traição. Talvez você descobriu um pecado de alguém que você admirava, um padre, um pastor. Talvez você está vivendo uma decepção, uma frustração de não ter realizado um sonho na vida. Mas o Senhor está te dizendo, não negue o sofrimento, né? Porque entrega cristã não é anestesia emocional, não é isso, sabe? Mas é obediência amorosa em meio à angústia. Jesus no Getsemane, ele não negou o sofrimento, mas ele entendeu que ele não ia controlar o desfecho. Então o que ele disse? O que ele fez? Ele submeteu a sua vontade, ali de homem, claro, Deus e homem, mas ali foi a humanidade dele que fez ele temer, né? Como homem, ele foi igual a nós em tudo, menos no pecado. Então ele submeteu a vontade divina, a vontade do Pai. Pai, seja feita a tua vontade. Se essa é a tua vontade, que eu salve o mundo morrendo nessa cruz, eis-me aqui. Então isso é um exemplo. E olha, Santo Agostinho dizia, lá no livro Confissões, capítulo 1, primeira parte, que nada gera mais repouso para a nossa alma. Olha ali a imagem que Agostinho usava, século IV. Nada gera mais repouso para a mente, para a alma, do que a confiança genuína em Deus. Quando nós confiamos genuinamente em Deus, nós encontramos repouso para a nossa alma, mente e coração. E Santo Agostinho também dizia que o desejo do controle nasce da inquietude interior e gera inquietude interior, gera mais inquietude ainda. A entrega é um ato de repouso da alma em Deus. Quando você entrega, né? Quando você diz, Ele é o meu guarda, que não dorme nem cochila. Ele é o meu guarda, me protege quando eu chego, quando eu saio. Quando você entrega o que você não pode controlar, isso gera um repouso para a sua alma. E não controlar tudo, dizia Santo Agostinho, é reconhecer. Tu és Deus, Pai, não eu. Quando diante de uma situação difícil no trabalho, na vida, no casamento, saiu do seu controle, e você reconhece que você não pode controlar e diz, faça-se a sua vontade, você, em outras palavras, está dizendo, tu és Deus, não eu. Tu és o Senhor, né? O Senhor controla todas as coisas. E entregar-se a Deus, gente, é encontrar o lugar certo da criatura diante do Criador. Entregar-se a Deus, entregar o peso, né? O que nós não podemos controlar, é reconhecer, eu sou simplesmente uma criatura. Tu és o Criador, eu confio em Ti. E olha, continuando nessa reflexão patrística, nós vemos São João Crisóstomo, doutor da igreja, dizendo que há essa ansiedade que gera pelo desejo de controle, que o desejo de controle gera, no fundo é uma falta de confiança em Deus. Dizia São João Crisóstomo, quem confia em Deus não se atormenta com o bem que ainda não existe. Ou seja, não aconteceu aquilo que eu queria, não aconteceu aquela graça, aquela libertação, aquela cura. Mas ele não se atormenta, dizia São João Crisóstomo, porque a entrega acontece quando o coração retorna ao hoje providencial de Deus, ao agora, a certeza de que Deus controla o ontem, o hoje, o amanhã. Por isso eu descanso nele. Outro padre da época patrística, né, doutor da igreja, Evagrio Pontico, dizia que a preocupação excessiva nasce como filha dos pensamentos desordenados, que os padres gregos chamavam de logismoi, do grego, né, que quer dizer justamente pensamentos excessivos ou desordenados. Evagrio Pontico dizia, não busque controlar os acontecimentos, mas em tudo purificar o seu coração. Ou seja, essa entrega é uma luta diária, é um combate espiritual muito grande, não é um sentimento espontâneo. Então, não busca controlar os acontecimentos, mas em tudo busca uma ocasião para você purificar o seu coração, dizia Evagrio Pontico. Em tudo busque uma possibilidade de você se tornar mais parecido com Deus, de você expiar os seus pecados, de você agradar mais a Deus, né? Outro doutor da igreja que nos ajuda nessa reflexão, São Basílio Magno. Tudo que nos acontece, se vem de Deus, vem para a nossa salvação. Deus governa até aquilo que nos escapa. Olha que forte São Basílio Magno, no seu sermão sobre a providência divina. Tudo que nos acontece, se vem de Deus, vem para a nossa salvação. Deus governa até aquilo que nos escapa.
Que forte esse verbo, né? Deus governa até aquilo que nos escapa. E tudo o que nos acontece, se vem de Deus, se nós estamos em Deus, vem para a nossa salvação. Então é preciso olhar todas as coisas, filho, filha, até mesmo que não deu certo, até mesmo que te faz sofrer, até mesmo que você não controla, é preciso olhar tudo isso com um olhar transfigurado pela fé, com um olhar da confiança na providência divina. Deus governa até aquilo que me escapa. Você pode repetir isso depois de mim? Cleuber, você me ajuda? Sim. Deus governa. Deus governa Até aquilo que me escapa. até aquilo que me escapa. Ele faz tudo concorrer Ele faz tudo concorrer para o meu bem. para o meu bem. Eu assumo isso. Eu assumo isso Em nome de Jesus. em nome de Jesus. Isso traz uma calmaria, né? Uma quietude para o nosso coração. É ou não é verdade? E olha só. É preciso entregar a Deus aquilo que não controlamos. Reconhecer os nossos limites, o limite da nossa vontade. Confiar que Deus vê mais longe, né? Em tudo Ele está olhando mais longe. É preciso também aceitar que o bem pode vir por caminhos que nós não escolhemos. Às vezes Deus vai usar de caminhos que eu e você não escolhemos para fazer o bem, para tirar um bem maior na nossa vida. Então é preciso submeter o tempo, o futuro, os resultados a Deus. Tudo, né? E olha, repita sempre: Senhor, Tu sabes tudo, em Ti confio. Os padres do deserto, eles faziam muito essa oração, o dia inteiro eles ficavam repetindo: Senhor, Tu sabes tudo, em Ti confio. Senhor, Tu sabes tudo, em Ti confio. Senhor, Tu sabes tudo, em Ti confio. Vai repetindo essa oração para você ver a paz, o conforto que isso gera para a nossa alma, né? Naquilo que a gente não controla, a gente precisa reconhecer: Senhor, Tu sabes tudo. E você sabe que Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia o seguinte na sua carta 197: é a confiança, e nada mais que a confiança, que deve nos conduzir na vida. Confiança em Deus. E ela dizia o seguinte: quando eu não controlo, eu confio. Quando eu não entendo, eu amo a Deus. Quando eu não controlo, eu confio. Quando eu não entendo, eu amo a Deus, né? Me deixo amar por Ele. Ela falava da infância espiritual. Ela reconhecia a sua fragilidade, a sua incapacidade de garantir o futuro, a sua impotência diante do sofrimento. E justamente aí ela fazia a sua entrega, né, Santa Teresinha. No manuscrito C ela disse: aceitar a própria pequenez é tudo. Infância espiritual, né? Ela dizia que nós só nos tornamos grandes e vencemos as preocupações, a ansiedade, se nós aceitamos a nossa própria pequenez, mas com esse olhar transfigurado pela confiança no amor de Deus. Sim, eu sou pequeno, mas Deus me ama. Ele cuida de mim. Depois nós vemos também Santa Teresinha dizendo: um limite não é o lugar para um limite, um problema, Santa Teresinha está dizendo, não é um obstáculo à santidade, mas é um lugar onde o lugar onde a santidade acontece. O limite, o problema, o que você não controla, não é um obstáculo à sua santidade, ao seu crescimento, mas é o lugar no qual Deus te santifica, onde a santidade acontece, né? E no final ela dizia: nunca me apoiei nas minhas próprias forças. Entregar-se é deixar-se carregar por Deus. Muitas vezes, como Santa Teresinha, eu e você precisaremos nos deixar carregar por Deus, naquilo que a gente não entende, nas nossas recaídas, naquilo que rouba a nossa fé, a nossa paz. Deixe-se carregar. São João da Cruz dizia que o nosso crescimento acontece no não controle. Quando ele falava da noite escura da alma, né? Subida ao Monte Carmelo, né? O livro dele, tomo 1, número 13. Para possuir tudo, não queiras possuir coisa alguma. Ou seja, renuncie à consolação, renuncie à necessidade de controle espiritual, que é um pecado de orgulho e autossuficiência. Renuncie à segurança espiritual. Confie sem controlar, porque é nessa noite escura, onde você perde o controle, a previsibilidade, a consolação, é aí que Deus te purifica, é aí que Deus te faz mais parecido com Ele. São João da Cruz dizia: Deus conduz a alma por onde ela não sabe, para onde ela não quer, mas a entrega aqui não é consoladora, é obediente. Ou seja, às vezes Deus nos leva por caminhos que a gente não imagina, né? Por caminhos que a gente desconhece.
Mas a entrega aqui não é ser consolado, mas é ser obediente. Mesmo quando eu não acredito, porque nessa noite escura, Deus está me purificando. Está tirando de mim o controle justamente para eu depender totalmente dele. São João da Cruz dizia, a fé é o único guia seguro no escuro. Entregar é caminhar sem mapa, confiando totalmente no guia, com G maiúsculo. Né? Caminhar sem mapa, confiando em Deus que me guia na noite escura. E para encerrar, São Francisco de Sales, ele dizia, entregar-se não é passividade, é fazer o que está ao nosso alcance e confiar o resto a Deus. Entregar-se não é passividade. Você vai fazer o que você tem que fazer, o que você precisa fazer, mas o restante você vai confiar a Deus. Deixar que Ele te conduza, deixar que Ele controle o que você não controla. E São Francisco dizia que é preciso ter mansidão consigo mesmo. Não querer controlar nem a própria vida em tudo. Nem exigir também resultados imediatos em tudo. São Francisco de Sales, tenha paciência com tudo que está por nascer em seu coração. Então a entrega começava na aceitação de si com humildade, dizia São Francisco. Quem confia não se agita, quem se abandona não se desespera, né? Mas vê Deus cuidando de cada detalhe, de cada passo, né? Cada passo. Entregar a Deus o que não controlamos não é desistir da vida, mas é permitir que Deus conduza a nossa vida melhor que nós. Então nós temos aqui a Sagrada Escritura, temos aqui os textos dos doutores da igreja, os santos, né, que viveram isso, que aprenderam na prática a confiar e que nos ensinam como a gente pode viver isso. Então eu te peço e te digo, filho, filha, diante daquilo que você não controla, dê o passo da fé, dê o passo da confiança abandonada, acredite. Deus cuida do que você não vê. Nessa situação difícil, talvez incontrolável, Deus está agindo. E o amor dele, a força dele, a graça dele se aperfeiçoam, né? Como diz o apóstolo em 2 Coríntios 12, 9 seguintes, né? Se aperfeiçoam na nossa fraqueza, no nosso limite, naquilo que a gente não consegue, né? Verdadeiramente controlar.